Bom, meninos, agora a gente vai fazer aqui o exercício 5 da página 23 do livro 5. Então, vocês vão ler o enunciado, né? Pode dar uma pausada aí no vídeo, se quiser, para ler o enunciado. E o que a gente vê lá? Tem uma barra, a barra tem peso de 5 kg, quer dizer, massa, né, de 5 kg, que dá um peso de 50 newtons, apoiada em dois apoios, apoio A e apoio C. De um dos lados foi colocado um bloquinho, esse bloquinho tem massa de 3 kg, portanto, um peso de 30 newtons. Em cada um dos apoios, a gente vai ter uma normal, né, que é a reação do apoio, de forma que a gente tem duas forças para cima, que são as duas normais, e duas forças para baixo, que são os pesos. Então, eu representei aqui nesse desenho, né, as duas normais e aqui também os dois pesos. E ele vai informando para a gente algumas distâncias e outras a gente precisa pensar um pouco para descobrir. Porque ele fala que a barra tem 10 metros. Agora, o peso, vocês observarem aqui, eu represento ele sempre no centro de massa. Então, o centro de massa fica exatamente, no caso dessa barra que é homogênea, fica bem no centro geométrico dela. Então, isso é importante, é uma informação que você já tem que saber. Esse peso de 50 newtons, você tem que localizar bem aqui no meio, que vai ficar a 5 metros aqui do apoio A. O bloquinho D, você vai representar também o peso dele saindo aqui do centro de massa dele. E as duas normais, a gente vai representar aqui nos apoios, e é o que ele quer saber, né? Nosso objetivo nesse exercício é descobrir essas duas forças aí. A gente sabe duas e precisa descobrir outras duas. E como nós temos duas incógnitas, o único jeito de descobrir é tendo duas equações. E as duas equações a gente vai ter porque são as duas condições de equilíbrio. Então, a gente sabe duas coisas quando a gente tem um sistema em equilíbrio, que a soma dos torques é zero e que a soma das forças é zero. Então, o que a gente vai precisar fazer é calcular o torque de cada força, somar todos, isso aí vai ter que dar zero. Para calcular o torque de cada força, eu preciso escolher um apoio para ser a minha referência. Eu tenho o A e tenho o C. Eu aqui, na minha resolução, escolhi o A como uma minha referência, né? Então, todos os torques eu estou calculando em relação a ele. Em relação a ele, significa que todas as distâncias que eu for utilizar para calcular os torques vão ser distâncias da força em relação a esse ponto que é o meu ponto de referência. A primeira força, quando eu vou calcular o torque, como ela já está exatamente em cima do apoio, a distância dela ao apoio é zero, então o primeiro torque vai dar zero. No caso do torque do peso, como eu falei para vocês que precisa estar localizado exatamente no centro de massa, a hora que eu for fazer o meu cálculo, eu vou precisar considerar o peso vezes essa distância de 5 metros, que é a distância do centro até o apoio A. Todas essas forças aqui no nosso desenho, a gente pode dizer que estão formando o ângulo do reto, né? Como é ângulo reto, é o seno de 90 e todas vai ser igual a 1, o seno de 91. E então o peso, para eu calcular o torque, eu vou usar na distância de 5 metros ao meu ponto de referência. A normal C, para eu poder calcular, eu vou multiplicar ela pelo seno de 90 e a distância desse ponto C até o A é esse 2 aqui mais o 5, que é 7 metros. Já o bloco D, para eu poder calcular o torque, eu vou multiplicar o peso dele vezes o seno de 90 vezes a distância total aqui, que é 1 mais 2 mais 5, que vai dar 8 metros. Aqui eu já tinha o valor do peso, nesse primeiro aqui, multiplicando então esse peso por 1 e pelo 5 vai dar 250 newton vezes metro. Nesse aqui de baixo eu não sei o valor ainda da normal, então eu vou deixar indicado.
O seno eu sei que é 1, a distância eu sei que é 7. No caso do bloco D, eu também já sei o peso, já posso colocar, o seno também é 1 e a distância é 8, o que vai me resultar num torque de 240 newtons. Observem que tanto o peso da barra quanto o peso do bloco, em relação ao ponto A, são forças que tendem a fazer a barra descer. Então, elas tendem a fazer um giro no sentido horário, que a gente, né, convencionou que é ser negativo. Já a normal C, como ela é para cima, em relação ao ponto A, a tendência dela é fazer a barra subir. Por isso, a gente vai dizer que vai ser um torque no sentido anti-horário, que é positivo. Bom, a gente sabe que a soma disso aqui tudo tem que dar zero, porque está equilibrado. Então, eu vou pegar todos os torques que eu coloquei aqui, somar tudo e igualar a zero. Os dois negativos aqui, eu vou somar, dá menos 490. Passando para o outro lado aqui, vai mudar a operação, vai ficar positivo. Aí, isolando o NC, eu descubro que é 490 dividido por 7 e que o valor do NC, então, é 70 newtons. Então, com essa primeira condição de equilíbrio, eu descobri o valor da normal C. Só que eu ainda preciso descobrir a normal A. E para descobrir a normal A, eu vou usar a segunda condição de equilíbrio, que é o total de força somado também tem que dar zero. Isso significa dizer que eu tenho resultante igual a zero. Se a resultante é zero, então o total de força para cima somado tem que dar igual ao total de forças para baixo. Então, as minhas forças para cima somadas tem que ser igual às forças peso somadas. Aqui eu vou ter 80, aqui eu tenho 70 mais o NA. Isolando o NA, eu vou ter uma força de 10 newtons. Então, a letra A, a gente conseguiu descobrir o valor do NC, que era 70 newtons, e o valor do NA igual a 10 newtons. E na letra B, ele pergunta qual das duas é maior. Então, a gente já viu aqui que é o NC, né? E ele quer saber por quê, né? Por que que no apoio C eu tenho uma força que tem que fazer uma força maior, né, do que no caso do apoio A. Se a gente observar aqui a situação, o apoio C ele está sendo mais forçado, porque o bloquinho D está mais perto dele, fazendo peso aqui para baixo, e o peso da barra também está mais próximo dele, né? Está a 2 metros dele. Então, eu tenho dois pesos forçando, fazendo pressão aqui no apoio C. Portanto, ele precisa equilibrar, né? Fazendo uma força maior desse lado. Já esse outro lado, que é o apoio A, não está sendo tão forçado, acaba que o apoio, né? A força de apoio ali pode ser menor.